Sejam bem-vindos ao nosso vídeo Como utilizar uma pesquisa na base de dados Pedro. A ideia desse vídeo é esclarecer os erros mais cometidos pelos usuários do Pedro e mostrar algumas estratégias para tornar sua busca mais eficiente. Neste vídeo, nós assumimos que você já saiba fazer uma busca simples e avançada na base de dados Pedro. Se você é novo no Pedro, nós sugerimos que você assista nossos vídeos de como realizar uma busca simples e avançada usando o link à esquerda. A página de auxílio de busca também pode ser útil e você pode acessá-la clicando no link à direita. Nós decidimos fazer este vídeo depois de realizarmos um estudo analisando todas as buscas realizadas no Pedro durante 6 meses. Este estudo identificou uma série de erros comuns realizados pelos usuários do Pedro. O estudo What Search do User Run on Pedro pode ser acessado clicando neste link. Baseado neste estudo, nós alteramos as páginas de buscas do Pedro, adicionando algumas mensagens de alerta que aparecem caso estes erros sejam cometidos. Vamos começar com os erros mais comuns cometidos pelos usuários do Pedro, que são o uso dos operadores booleanos, o uso dos parênteses e o uso de palavras que não estejam em inglês nos campos de estratégia de busca. Os operadores booleanos são os termos and, or e not. As palavras and e or são usadas para combinar diferentes campos de busca, mas são consideradas erros quando são digitadas nos campos de busca livre do Pedro. Isso porque os campos de busca livre do Pedro usam todos os termos digitados para buscar na seção relevante do artigo. Por exemplo, se você está procurando algum estudo sobre o uso do treinamento de acuidade visual e auditiva para pessoas com a doença de Parkinson, você pode digitar o termo Parkinson asterisco, seguindo da palavra em inglês Q asterisco, no campo de título, na página de busca avançada do Pedro. Como todos os itens colocados no campo de busca são automaticamente combinados com o operador booleano AND, todos os artigos que contêm ambas as palavras Parkinson e Q nos seus títulos serão mostrados. Contudo, se você colocar os termos Parkinson asterisco e Q asterisco, a busca só irá resultar naqueles artigos que incluem as palavras Parkinson, and e Q no título. Isso poderia omitir artigos relevantes que não incluem a palavra and no seu título. A palavra and nesta busca iria apenas diminuir a eficiência da sua estratégia de busca, portanto, não deve ser usada. A base de dados Pedro agora está preparada para alertar os usuários quando 2 ou mais operadores booleanos são colocados no campo de busca. Se isto acontecer, uma caixa de alerta aparecerá para avisar aos usuários que os operadores booleanos não são reconhecidos no Pedro. O uso de parênteses é outro método usado com os operadores booleanos para realizar buscas complexas em outras bases de dados. Porém, parênteses não são usados no Pedro e são considerados erros. Sendo assim, qualquer parênteses utilizado no campo de busca serão removidos durante a busca. Por exemplo, a busca Multiple Sclerosis or MS and Aerobic Training or Exercise and Fatigue é uma das muitas buscas realizadas no Pedro utilizando parênteses. Apesar do usuário tentar reunir todos os artigos com os termos Multiple Sclerosis or MS and Aerobic Training or Aerobic Exercise and Fatigue, os parênteses e os operadores booleanos não são reconhecidos pelo Pedro. O usuário, desta forma, estará buscando por múltiplo e esclerosis, e or, e MS, e and, e aerobic, e training, e or, e exercise, e and, e fatigue.
Sendo assim, parênteses não podem ser usados para combinar termos de busca no Pedro. O uso de parênteses apenas diminuirá a eficiência da sua busca e, portanto, deve ser evitado. Assim como os operadores booleanos, se parênteses forem incluídos nos campos de busca livre, uma mensagem de erro aparecerá para que o usuário os remova. O último erro é o uso de palavras que não estejam em inglês. Isso ocorre simplesmente porque a base de dados Pedro é construída em inglês, então palavras em outro idioma não são indexadas. Por exemplo, uma busca avançada no campo Resume Título, utilizando a palavra incontinência em português, resultará em nenhum artigo. No entanto, o uso da palavra em inglês incontinence no campo de busca Resume Título terá como resultado mais de 600 artigos. Se os usuários usarem qualquer palavra que não esteja em inglês no campo de busca do Pedro, uma mensagem aparecerá para lembrá-los de usar apenas termos em inglês. Agora, nós iremos abordar algumas estratégias em como melhorar a eficiência das suas buscas. Isso inclui o uso de mais elementos da sua pergunta no formato Pico, o uso da página de busca avançada, o uso de truncagem e buscas usando frases. A primeira estratégia que nós iremos discutir será a formulação da pergunta clínica no formato Pico para guiar a sua busca. Pico representa paciente, intervenção, comparação e outcome, palavra em inglês que se refere a desfecho. Por exemplo, a busca mais comum na base de dados Pedro, de acordo com nosso estudo, foi low back pain. Esta busca usa apenas um elemento do Pico, que seria paciente. Se você colocar low back pain no campo de busca para resumos e títulos na busca avançada do Pedro, o resultado será mais de 1.700 artigos. Esta busca requer a leitura de muitos artigos para que sua pergunta clínica seja respondida. O uso de apenas um elemento da pergunta clínica no formato Pico foi um problema comum em nossas análises, com 55% das buscas não usando nenhum ou apenas um elemento. Para que não ocorra este problema, você precisa pensar com cuidado sobre a pergunta que você quer fazer. Elaborar uma pergunta mais precisa é útil para criar mais termos de busca. Então, ao invés de apenas pensar sobre o tipo de paciente ou sobre pessoas com dor lombar, uma pergunta mais precisa seria aquela que usa todos os elementos do Pico, como, por exemplo, em pessoas com dor lombar, Pilates reduz incapacidade em comparação com terapia manual? Mais detalhes como fazer perguntas clínicas utilizando o formato Pico está disponível neste link, onde você pode acessar o vídeo de como fazer uma pergunta clínica no formato Pico nas bases de dados Pedro. A segunda estratégia para melhorar a sua busca é usar a página de busca avançada do Pedro, ao invés de usar a página de busca simples. Nosso estudo, que avaliou buscas no Pedro, revelou que apenas 26% das buscas usaram a página de busca avançada. Quando a página de busca avançada foi usada, 40% das buscas usaram apenas um campo, normalmente o campo título e resumo. Em outras palavras, a página de busca avançada foi usada apenas como uma busca simples. A página de busca avançada consiste de 13 campos diferentes para especificar sua busca. Isso inclui campos de busca livre para Abstract in Title, Author, Title Only e Source. Existem também campos pré-definidos, como o campo Therapy, para especificar terapia, Problem, para especificar problema, Body Part, para especificar parte do corpo, Subdiscipline, para especificar especialidade, Topic, para especificar o tópico, ou Research Method, para especificar método de pesquisa. Existem dois campos que envolvem datas, que limitam artigos publicados a partir de uma determinada data e novos artigos adicionados a partir de uma determinada data. Existem também um campo para especificar artigos com uma pontuação mínima na escala Pedro, nos casos de ensaios clínicos.
é mais fácil especificar elementos da sua pergunta clínica no formato PICO, usando a página de busca avançada. Por exemplo, para a pergunta clínica no formato PICO, em pessoas com dor lombar, Pilates reduz incapacidade comparado com terapia manual, os possíveis termos podem ser: para o componente do PICO referente a paciente, pode-se selecionar o termo lumbar spine, sacroiliac joint and pelvis, no campo body part, e pain, no campo problem. Para intervenção, pode ser usado Pilates, no campo title only. Para comparação, pode ser selecionado stretching, mobilization, manipulation, massage, no campo therapy. E para o desfecho, pode-se usar o termo disability, no campo abstract and title. A terceira estratégia para melhorar sua busca é a utilização de truncagem. Truncagem permite incluir todas as variações de um termo. No Pedro, você pode usar a truncagem usando o caractere asterisco. Por exemplo, exercise asterisco irá incluir os termos exercise, exercises e exercising. Isto é um exemplo de truncagem no final da palavra, mas a truncagem pode ser usada também no começo da palavra. Por exemplo, asterisco feedback irá incluir feedback, biofeedback e miofeedback. A última estratégia que pode melhorar a sua busca é utilizar a busca por frases. A busca por frases combina 2 ou mais termos em um único termo. Isto é feito através do uso de aspas. Essa dica é útil quando um termo específico envolve mais de uma palavra. Por exemplo, blood pressure. A busca por frases também pode ser útil se você estiver procurando o título de um artigo específico. Nós acabamos de mostrar como evitar alguns erros comuns durante uma busca na base de dados Pedro, que são o uso de operadores booleanos, parênteses e de termos que não estejam em inglês nos campos de busca. As buscas podem ser otimizadas através do uso do formato PICO para fazer a sua pergunta clínica, usando a página de busca avançada, usando a truncagem e utilizando a busca por frases. Nós esperamos que este tutorial de como otimizar buscas no Pedro seja útil para você. Você pode assistir a outros vídeos sobre como usar a base de dados Pedro clicando no link à esquerda. Você também pode se inscrever no canal do Pedro no YouTube usando o link à direita.